estamos aí caminhando para o final do nosso diálogo, do nosso bate-papo aqui no nosso podcast, podendo aqui ouvir um pouco sobre política pública, sobre gestão pública, ótimos exemplos que a gente está conseguindo trazer aqui para vocês que vão aí ouvir a gente, né? Eu acho, Fernando, para a gente partir aí para o final realmente, temos aí o último ponto, né, sobre gestão, que é o Programa de Residência em Gestão da Prefeitura de São Paulo, né? Confesso que é de todos aqui o que eu menos conheço aqui da Prefeitura de São Paulo, e eu queria que você trouxesse aí esse processo de inovação, de estratégia, como que se desenvolveu esse processo? Muito bom. Bom, programas de residência já existem há muito tempo, como a gente conhece na área médica, né? Ou mesmo na área de saúde, para além da área de medicina, que são programas que juntam educação com trabalho. Então, as pessoas estão sendo ali educadas, geralmente num processo de especialização, né, acadêmica e profissional, e colocando aquilo em prática a partir de um arranjo laboral, né? Então, por exemplo, um médico num programa de residência é alguém que está num processo de formação, mas também em exercício profissional. Aí, por que não pensar isso para outras áreas dentro do setor público? Por que isso, Fernando? Por diversas razões, né? Uma primeira razão para se pensar isso é uma forma de aproximar a juventude para experimentar o setor público, né? Então, imagine você hoje, um jovem recém-formado, aqui no nosso curso em Gestão de Políticas Públicas. Não necessariamente ele quer parar e estudar 3, 4, 5 anos para ser aprovado num concurso público competitivo. Ele já é uma pessoa que está aqui bem formada. Eu diria que muitos deles são vocacionados para o serviço público e querem fazer uma forma de experimentação. Sim. É porque um pouco dessa geração Z, né, que é essa geração atual, ela quer uma coisa mais rápida, né? Ela quer fazer experimentos. Quer ter certeza se ali o caminho ou não, se ele... Porque é muito frustrante também você prestar um concurso público, iniciar na carreira e aí você fala, não é isso. Não é isso. Isso não é isso. Está sujeito, porque às vezes você tem ali anos de investimento, depois a pessoa se investimento descobre, familiar, investimento, né, temporal, social, depois público, inclusive. A pessoa se descobre que, bom, não era bem isso, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho aqui dentro do nosso laboratório de gestão governamental, e o nosso pesquisador, o Rodrigo, né, é responsável por fazer um levantamento de programas de residência que a gente tem hoje pelo Brasil afora. E a gente tem muitos programas de residência hoje já na área de gestão pública. Legal. Do qual o programa do município de São Paulo é um exemplo. Porque o município de São Paulo hoje tem um programa de residência em gestão pública para pessoas que são formadas em todas as áreas, não só em gestão pública, mas que querem experimentar um trabalho no setor público. Então tem um processo seletivo anual, com uma prova, e as pessoas que estão ali, né, já são formadas, recém-formadas, ou mesmo pessoas que estão buscando fazer transição de carreira, Fernando. Tá. Às vezes a pessoa se descobre no meio da carreira, eu quero experimentar o setor público. Era até uma pergunta, né, Fernando? Não é um processo de estágio, é um processo de residência. Então, a pessoa que está, inclusive, transicionando de carreira, ela pode fazer essa prova. A pessoa Sim. que é formada, enfim, em outra área, qualquer área, ela consegue... É uma dissociação entre a formação e a ocupação. Você pode ser formado... Interessante. Até porque o serviço público, hoje, ele precisa formar equipes multidisciplinares. Porque os problemas públicos também o são. Um problema público não é um problema apenas jurídico, ou econômico, ou administrativo. Ele é um problema multifacetado. O olhar de pessoas formadas nas diversas áreas são fundamentais para solucionar aquele problema. Então é importante que num programa de residência em gestão pública você tenha pessoas formadas em pedagogia, você tenha pessoas formadas em saúde pública, você tenha pessoas formadas em engenharia, em arquitetura, em design, no que você quiser. Por quê? Porque você vai montar essas equipes de trabalho, né, com esses diferentes arranjos de conhecimento para pensar problemas que não são simples, são complexos, né? E o programa de residência da prefeitura, né, tem sido um convite, então, para pessoas de diferentes gerações, além de jovens. Também tem pessoas já, vamos assim dizer, em meia idade, em processo de transição de carreira, que de repente resolvem experimentar o setor público. Então é um convite. E ali, às vezes, as pessoas se descobrem, né? Ou às vezes termina um programa de residência, independente de filiação político-partidária, a pessoa é continuada a ficar num cargo em comissão, né? Porque desenvolveu um ótimo trabalho, a chefia falou, não posso ficar sem você. Exatamente. Continua aqui com a gente. Isso acontece muito, já na Prefeitura de São Paulo há muito tempo. Como você, às vezes, não tem concursos públicos com frequência, você tem muitos cargos de comissão que são ocupados por pessoas que começaram como estagiários. Aqui no nosso curso a gente tem isso. Pessoas que começaram como estagiários.
hoje estão em cargos de comissão, independente de filiação político-partidária. Sim, Né? porque o cargo de comissão, na realidade, ele não é cargo para partidário. Exato. Ele é um cargo... sim, para ser ocupado a partir de uma função de confiança, mas que tem ali um critério, né, técnico-político. Né? Então, o programa de residência hoje é uma muito boa alternativa dentro do conjunto de vínculos que o setor público tem com o trabalho. Então, imagine você, uma prefeitura, não basta você ter apenas pessoas concursadas, né? Uma parte você vai ter pessoas concursadas, para questões mais emergenciais você vai ter trabalhos temporários, né? Você pode ter um programa de residência, um programa de estágio, né? Enfim, é como você sabe aproveitar esses diferentes arranjos. E os programas de residência, eles servem para quê, Fernando? Primeiro, para os jovens experimentarem o setor público, também poderem dar a sua contribuição, porque as pessoas não estão ali apenas aprendendo, elas também estão, a partir da sua prática, do seu conhecimento, ajudando a inovar no serviço público. Né? Programas de residência. Trazendo a sua experiência. Trazendo a sua experiência. Né? Quem está em transição de carreira e tal, porque, enfim, ele não está feliz com aquela carreira, mas ele tem uma experiência acumulada. E né? outro, quando você não tem concurso a todo momento, o que acontece no setor público? Você acaba gerando processos de defasagem geracional. Tá. Então, às vezes, você tem uma força de trabalho já, vamos dizer assim, um pouco mais de idade. E, às vezes, é importante fazer essa mescla, né? A partir dos programas de residência, arejar um pouco. As pessoas mais jovens, que são pessoas hoje que têm maior inclusão tecnológica. Isso acaba juntando, né, pessoas de diferentes gerações, que dá um caldo mais interessante para você pensar as políticas públicas. Não. É isso. Maravilha, Coelho. Como eu falei, né, eu não conhecia o programa de residência e é importante trazer, né, aqui da Prefeitura da Capital, que é um exemplo, né, é uma prefeitura tão grande que tem ótimos exemplos e péssimos exemplos na mesma administração, né? A Capital, ela consegue ter aí essa relação com a gente. Mas, enfim, Fernando, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. É um prazer a gente poder inaugurar essa atividade aqui, né, no nosso podcast, com Fernando Coelho, professor da Universidade de São Paulo, do curso de Gestão de Políticas Públicas, que pôde trazer para a gente aí exemplos de políticas públicas, de gestão, dialogar um pouco a respeito da nossa sociedade e como ela deve ser administrada com bons exemplos aí. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Então, Fernando, um prazer recebê-lo aqui na IACH USP, no nosso estúdio recém-inaugurado, né? Espero que seja a primeira de muitas. Aproveito também para agradecer toda a equipe que está propiciando este momento, né? O Tom, o Éder, bem como pelo Labigov e o Rodrigo, e também a Aline, que trabalha junto com você. Porque às vezes as pessoas pensam que isso aqui são só duas pessoas. Não, tem uma série de pessoas tem aí trabalhando, né, nos bastidores, né, para que tudo isso possa acontecer. Né? E as portas aqui da USP Leste sempre abertas, o nosso curso de graduação em gestão de políticas públicas, o nosso curso de mestrado e agora o doutorado em implementação também em gestão de políticas públicas. Um prazer e muito êxito aí na sua trajetória. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.